Caraca, como é que eu vou começar esse podcast? Estou eu aqui criando novos diálogos na minha cabeça, como eu já faço normalmente, focados nos diálogos que vivem na minha cachola, nos pensamentos que vivem na minha cachola. E eu tô apresentando aqui o Tô Sem Terapia com Priscila Neri, que sou eu, justamente porque esse é o ponto forte que me inspira a criar coisas durante toda a minha trajetória. Sempre os períodos onde eu tenho alguma dificuldade ou algo que eu preciso inovar, eu vou lá e crio alguma coisa. E dessa vez não foi diferente. Eu tô literalmente sem terapia. E eu sou uma pessoa que faz terapia, mas estou sem terapia porque a minha terapeuta acabou de parir, de ter um neném, e ela tem todo o direito, né, de parar e focar nesse momento da vida dela até o momento que ela retorne. E não que eu não estivesse preparada para dar essa pausa na terapia, eu acho que é bom para mim também, assim como é bom para outras pessoas quando isso acontece. Tem uma amiga que está passando pela mesma coisa, mas gera essa certa forma, né? Parece que a gente está abandonado de alguma forma, mas a gente precisa ao mesmo tempo exercitar os nossos pensamentos. Então a ideia desse podcast é ajudar você que tá sem terapia, que tá com terapia ou que tá vivendo, enfim, de alguma forma com esses diálogos que acabam surgindo na nossa vida, no nosso dia a dia. E essa é a ideia da pauta de hoje, né? Dá para viver sem terapia, afinal? O que isso traz de diferente na nossa vida? E eu tô falando isso porque fazer terapia é um privilégio. A gente vem de gerações que já mudaram muito os pensamentos sobre isso, que já não são como foram lá atrás, né? Trazer essas conversas reflexivas aqui no podcast sobre esses temas do cotidiano vai ser o que vai de fato ajudar a gente a refletir e ajudar todo mundo a fazer essa autoterapia, que é o que ultimamente tem me ajudado a olhar com outros olhos para algumas situações, a ter mais controle sobre a minha mentalidade, né, a minha vida, estudando muito sobre filosofia. E eu acho que muito dessas questões de terapia e dessa cultura de não ir ao psicólogo, ao psiquiatra, ao terapeuta, à psicanálise, enfim, vem da carga dos nossos pais, da criação dos nossos avós, que justamente não tinham ou nem visualizavam essa necessidade ou esse problema, né? E é engraçado porque a gente vive hoje baseado nos traumas que foram passados de geração para geração. Então, traumas que o seu bisavô jogou nos seus avós, que jogou nos seus pais, que jogou em você e que você talvez esteja jogando em todo mundo ou esteja de fato buscando uma autoterapia ou praticando terapia, enfim, para que a sua vida seja mais feliz, tranquila, sem tantos pesos nas costas, né? Que eu acho que é isso que a terapia traz pra gente em meio a todo esse caos que a gente acaba vivendo. Então, o privilégio da terapia, né? O privilégio de poder fazer terapia ou de conhecer sobre terapia vem justamente da sua classe social, né? A gente sabe que não é muito falado na educação mesmo. Eu estudei em colégios públicos e eu sei disso, tanto público quanto particular, e eu sei o quão difícil é você ouvir essas pautas, apesar de ter pedagogas, coordenadoras e coisas do tipo. Sempre existe uma trava no meio desse caminho, né? E não são todas as pessoas que conseguem, de fato, ter esse discernimento e a consciência da necessidade. A primeira vez que eu tive contato com a terapia foi na minha adolescência. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. Meus pais estavam passando por uma fase de separação, mas olha só,
Quem percebeu que eu estava ficando depressiva foi a minha madrinha, não foram meus pais. Então, se a minha madrinha não tivesse tido o discernimento, o cuidado de olhar para aquilo ali que estava acontecendo, me ver diferente, depressiva, com a idade que eu tinha, eu nunca teria ido para terapia, porque também teve isso, né? Ela tomou a atitude de me levar na terapia, ela pagou a minha terapia, ela fez todo esse trâmite e meus pais velados, né, cegos, porque também não fazia muita diferença para eles naquele momento, né? Eles estavam tão focados nos problemas dele que eu e meu irmão não éramos a pauta, né, daquela situação. Não perceberam isso. E quando minha madrinha me levou, de fato, na psicóloga, eu não me recordo, eu acho que ela era psiquiatra, porque ela me passava alguns remédios depois e tal, que diagnosticou que eu estava com um caso de depressão e que, enfim, eu precisava tomar alguns remédios e tudo mais, isso aos 12 para 13 anos, né? Se ela não tivesse tido esse cuidado, se eu não tivesse essa pessoa do meu lado para me ajudar e trazer essa consciência do que estava acontecendo, eu provavelmente não sei onde estaria agora, ou como estaria agora, né? Então, muitas das vezes, o ambiente que a gente vive, a nossa família, as pessoas ao nosso redor, não são todos que te estendem a mão ou entendem de fato o que é relevante dentro daquela situação, né? De como ela pode te ajudar. E é muito triste ter que visualizar isso e entender que, de alguma forma, hoje mesmo eu não culpo mais os meus pais, porque eu sei que eles não tinham nem a mínima consciência dos problemas deles e de todas as questões, né? Como de fato, né, a gente se reconstrói e consegue visualizar o caminho para poder se terapeutizar, né? Se entender melhor, entender o que aconteceu com você, entender o que acontece com a sua vida, para que você possa ir curando essas feridas, esses problemas. Não é tão simples, né, como a gente imagina. Uma vez eu ouvi em uma entrevista algo que eu achei incrível que a Ivete Sangalo falou. Eu faço terapia para não jogar os meus traumas nos meus filhos. E isso me pegou tanto, porque eu me recordo muito dessas situações com os meus pais, né? Então, olha o carinho que ela tem em relação a isso. E eu acho que é isso. Eu também faço terapia hoje para que eu não jogue os meus traumas e as coisas que me incomodam, né? E que foram do meu passado em outras pessoas, né? Longe de mim, eu não quero jogar meus traumas, eu não quero jogar meus problemas, eu quero de fato olhar e refletir e evoluir pessoalmente. E eu acho que é esse o ponto que traz, claro, como eu disse para vocês, de ter o privilégio de poder fazer terapia, né? Poder bancar isso, que eu sei que não é todas as pessoas que podem. E aí a câmera tá focando no gatito. É, mas também de poder se centrar e de fato, olha só, pegando aqui um TDAH rápido até no podcast e no vídeo. Mas olhando para esse lado, onde você pode, de fato, não ter condições de fazer terapia, mas buscar conteúdo terapêutico, buscar conversas que vão te levar a reflexões interessantes, a reflexões de vida, enfim, além de, claro, ter trocas com pessoas, com amigos, que vão te trazer essa melhor consciência, esse cuidado. Eu entendo também que essas cargas de não estar de fato fazendo a terapia, né, ou algum tratamento que melhore ali o nosso psicológico, podem ser empecilhos para a tua vida social, para o seu crescimento profissional.
Então, eu vejo também como outras saídas, né? A gente também precisa entender muito esses caminhos, aonde eu começo, por onde, o que eu posso fazer agora, já que eu não posso, de fato, pagar uma terapia, né? E existem tantos conteúdos interessantes nas redes sociais, no YouTube, em livros. E quando eu falo redes sociais, gente, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Então, você se cercar de itens, de profissionais ou pessoas que falam coisas que vão agregar coisas na sua vida, meu Deus, né? Por exemplo, Lucilena Galvão, não tenho nem o que falar, é incrível. Doutora Ana Beatriz, tem várias pessoas, né, que produzem um conteúdo interessante. Além de outras páginas também que falam muito sobre filosofia, e eu acho que é muito legal para pesquisar e aprender algo que você acredite que cabe dentro, né, do que você acredita na vida. E livros, né? Se apegar a livros que vão te trazer esse ponto que você precisa centrar e prestar atenção. Ah, eu não gosto de ler. Ok, então busque um podcast. Ah, mas eu não gosto de ouvir. Ok, então busque um vídeo. Ah, mas eu não gosto de nada disso, eu gosto de conversar. Então, busque grupos de pessoas que vão poder trazer de alguma forma algo que agregue para você, né? Então, eu acho que se a gente for olhar para todas essas perspectivas, para todo esse cenário, para todas as coisas que a terapia traz de alguma forma, né? E a gente fala de terapia, a gente logo pensa no profissional, psicólogo, psiquiatra, né? A psicanálise, enfim. Mas a gente também tem que olhar a terapia como uma junção de coisas ou uma coisa que você visualiza como terapêutico, né? Terapêutico é a palavra. O que é terapêutico para você? Para mim, terapêutico é todos os dias ali, de segunda a sexta, tá na academia. Para mim, terapêutico é correr. Para mim, terapêutico é fazer minha comida da semana, é ver uma série no final do dia. Então, o que você vai agregar na tua vida que é terapêutico? É fazer a terapia como profissional? Ou é ler? Ou é ouvir um podcast? Enfim, olhar para a tua rotina, né? E prestar atenção nessas questões de terapia. Dá para viver sem terapia, que é o tema dessa conversa que a gente está tendo aqui? Sinceramente, se eu fosse dar minha opinião, Priscila, não dá para viver sem terapia, mas não estou falando terapia como profissional, de você estar indo lá fazendo sessões semanais, mensais, quinzenais, enfim. Estou falando sobre coisas terapêuticas que você tem que ter na sua rotina, né? Você pode perceber que todo mundo tem seus altos e baixos, mas você sempre visualiza algo que é terapêutico na sua rotina, algo que de fato está funcional. Agora, muitas pessoas que às vezes estão vivendo só no automático, de ir trabalhar, volta para casa, dorme, vê TV, acorda, vai trabalhar, volta para casa, vê TV, e isso não muda, você pode ver como as pessoas vão perdendo o brilho também, porque elas estão vivendo uma rotina sem nada adequado dentro do que ela gostaria de estar vivendo, né? Eu já falei anteriormente em outros conteúdos sobre isso, sobre você ter uma rotina com coisas que você ama, que te agradam, faz total a diferença. E isso é terapêutico também, né? Então não é só olhar para a terapia como esse momento de desabafo, de estudo com um profissional, mas olhar para a terapia como um todo, de sair com os amigos, de ler livros, de viver de fato coisas que são terapêuticas para você, para o teu coração, para a sua vida, para a sua mente, né? E se hoje eu tô sem terapia profissional, mas eu tô com terapia de outras coisas da minha vida, né? Que é praticar esportes, correr, ir na academia, me alimentar bem, passar um tempo com os meus gatos, ver minhas amigas. Então, é sobre isso, né? É sobre a gente refletir esses momentos e eu acho que não culpar tanto o nosso passado para como a gente é hoje, sabe? Muitas coisas acontecem
A vida pode mudar do dia para a noite. Eu já falei isso 1 milhão de vezes no meu canal do YouTube, sobre a perda da minha mãe e tudo que aconteceu repentinamente. Então, eu acho que a gente precisa também valorizar os nossos picos de boas coisas e coisas ruins. Nem sempre tudo vai estar lindo e maravilhoso e a gente precisa aceitar os dias ruins e tentar deixá-los passar, né? Para que a gente não viva essa carga do estar arrependido de coisas, né? Eu aprendi muito com a perda da minha mãe em relação a essa parte de não ter mais tempo, né? Eu não fui avisada que ela iria falecer, eu não fui avisada que ela poderia partir repentinamente. Então, eu não tive o. Claro que eu passei os dias finais com ela, mas eu não tive esse tempo como eu gostaria de ter tido ou de ter me despedido. Entende o que eu quero dizer? Eu tô dando isso como exemplo, mas é um exemplo focado em prestar atenção no agora e não olhar só pro lá na frente, sabe? Ah, um dia eu começo a fazer terapia. Ah, um dia eu começo a fazer academia. Ah, um dia eu vou lá e viajo. Ah, e um dia eu realizo isso aí. E a gente vai jogando pra frente, vai jogando pra frente, vai jogando pra frente. E acontece com todo mundo, em diversos cenários. Eu terminei um relacionamento de 8 anos no início de 2024. E durante 8 anos eu criei motivos e empecilhos de jogar pra frente. Ah, mas ele não quer viajar agora, então eu viajo mais pra frente. Ah, mas eu não quero realizar isso agora, então eu faço mais pra frente. E fui jogando, jogando, jogando. Aí eu te pergunto, o que que aconteceu a partir do momento que eu finalizei meu relacionamento? Eu já não tinha mais desculpa nenhuma pra dar, nem ninguém pra falar a desculpa que eu queria dar. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a viver. E não pela questão do relacionamento, tá? Que fique claro. Mas porque eu visualizei que, assim, querida, você tá inventando 1 milhão de desculpas aí que não vai resolver nada. Concorda? Então, eu de fato comecei a olhar pra frente e aí me aplicar tudo que eu não tinha conseguido viver, né? Naquele ano, e 2024 foi um ano, meu Deus, que eu fiz coisas que nem eu acredito. Então, é esse cenário que eu quero trazer para você, de você ser sua autoterapia quando for necessário, mas também, assim que possível, se você sentir que algo não vai rolar, que não tá melhorando, busque ajuda, né? Busque ajuda terapêutica, seja qual profissional dessa área for. E por que que eu falo isso? Muitas vezes você tem a grana para isso. Muitas vezes você pode ir atrás desse profissional. Mas muitas vezes você prefere torrar essa grana com outras coisas, com rolezinhos ou coisas que você acha que vão agregar alguma coisa na sua vida e às vezes naquele momento não. Então, ter esse cuidado também de olhar para você, olhar o que é importante, o que é relevante e não criar essas falsas desculpas para como se fosse válido, né? Faça com que você faça algo bom por você, né? Não carregue tantos traumas não resolvidos. A gente acha que vai conseguir viver assim, mas não vai. Eu falo porque toda vez que eu faço um vídeo para o meu canal no YouTube, ou um conteúdo nas redes sociais, ou vou conversar alguma coisa com alguém, eu percebo a profundidade de coisas que eu ainda preciso usar a terapia para refletir e não resolver, né? Mas fechar ciclos, fechar esses momentos que eu acho que de fato são importantes dentro dos meus diálogos de vida. Então, se eu posso te aconselhar, é isso, assim. Faça o que for melhor para você, mas não deixe para frente, não jogue isso lá para frente, porque isso só vai te fazer ficar cada vez mais distante das coisas que você tanto quer, sabe? Então, eu tô sem terapia, mas o nosso papo aqui traz
um diálogo terapêutico sobre a nossa vida e sobre as coisas que você deseja viver. Eu espero muito que você tenha gostado desse podcast de hoje. É o episódio 1, episódio piloto, e eu tive essa ideia maluca, literalmente, hoje de manhã, depois que eu voltei da academia, no banho, assim, veio o nome, eu escrevi o nome na minha conversa do WhatsApp e falei, eu vou executar. E é isso, eu tô aqui para que a gente, com ou sem terapia, possa sempre conversar sobre temas e pautas que sejam relevantes para você e para mim, claro, que agregue para nós na nossa vida. Então, já sabe, né? Já segue aí o meu canal, o podcast, o Instagram, TikTok, porque vem muita coisa por aqui e eu tô muito feliz e muito ansiosa para os nossos próximos diálogos. Então, vem para cá terapeutizar junto comigo.